Na paisagem mística do sertão nordestino, em terras banhadas pela fé e pela resiliência, repousa a história de um homem que transcendeu o tempo e se tornou lenda, Padre Cícero Romão Batista. Sua vida, um mosaico de devoção, liderança política e milagres atribuídos, culminou em um fim que, para milhões, não foi um ponto final, mas o prenúncio de uma eternidade. Hoje, vamos mergulhar nos dias finais do Padim Cisso, testemunhar sua partida e compreender o legado imortal que ele deixou para o Nordeste brasileiro e para o mundo. Os ventos do tempo sopravam com força sobre Juazeiro do Norte em julho de 1934. Padre Cícero, então com seus veneráveis 90 anos, sentia o peso de uma vida longa e intensa, mas não era apenas a idade que o curvava. Enfermidades o acompanhavam há anos. Desde os 50, sua cabeça já se inclinava para o lado direito, uma inclinação que biógrafos associam a uma possível espondiloartrite inflamatória. Ele caminhava com o apoio de um cajado, não apenas um símbolo pastoral, mas um suporte essencial para um corpo que carregava dores lombares crônicas e uma cifose acentuada que, nos anos derradeiros, lhe conferia uma aparência peculiar. Relatos de cólicas intestinais fortes eram frequentes, levando-o à prostração em algumas ocasiões. Um antraz na região cervical posterior o levou a uma cirurgia pouco antes do fim, e uma tentativa de operar uma provável catarata também não obteve sucesso. Mesmo com a saúde fragilizada, sua rotina era de sono mínimo. Estranhamente, preferia dormir em uma rede a uma cama, um detalhe que, para alguns, indicava um sono não totalmente reparador. Apesar de todas as limitações físicas, sua determinação e fé permitiam que ele mantivesse uma vida produtiva e extenuante. Afastado formalmente de suas funções eclesiásticas desde a suspensão de ordens em 1926, ele não esmoreceu em seu propósito. Aquele que havia sido prefeito de Juazeiro por 12 anos, deputado federal e até vice-governador, dedicou-se com afinco ao desenvolvimento da cidade que ele mesmo fundara, tornando-se um farol político para a região, articulando alianças e usando sua influência para o bem de seu povo. Em 18 de julho de 1934, uma quarta-feira, a saúde do Padim Cícero sofreu um agravamento decisivo. Uma crise intestinal que o afligia há anos recrudesceu. Os primeiros cuidados médicos foram prestados em sua residência, na Rua São José, no coração de Juazeiro. Na quinta-feira, seu quadro piorou drasticamente. O diagnóstico médico falava em obstrução intestinal e insuficiência cardiorenal. O patriarca do Nordeste se aproximava de seu fim. Na manhã de 20 de julho de 1934, uma sexta-feira, às 7 horas, Juazeiro do Norte parou. A notícia se espalhou como um raio. Padre Cícero Romão Batista havia falecido. A causa oficial da morte, atestada pelo Dr. Mozart Cardoso de Alencar, foi paralisia intestinal, seguida de insuficiência cardiorenal. Centenas de pessoas, num misto de descrença e desespero, correram para a casa do Padre Cícero para confirmar o impensável. E para que não restassem dúvidas, para permitir que todos pudessem se despedir, uma cena inusitada e profundamente simbólica ocorreu. O caixão foi colocado na vertical, na janela, expondo o corpo do Padim para a multidão de moradores e romeiros. Relatos da época, carregados de fé e misticismo popular, afirmam que, devido à posição, o corpo teria se mexido, alimentando ainda mais o imaginário de seus fiéis, que se recusavam a aceitar a morte do santo. A comoção foi imensa. No dia seguinte, 21 de julho, às 10h30, Juazeiro viveu um dos maiores sepultamentos de sua história. Estima-se que um cortejo fúnebre de 40.000 pessoas acompanhou o corpo do Padre Cícero até seu local de descanso final, o interior da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A presença de autoridades foi notada e a imprensa nacional, com jornalistas e fotógrafos, registrou a cena, narrando o comportamento de uma população em luto e, para muitos, em êxtase religioso. A repercussão da morte de Padre Cícero na mídia foi variada, revelando as diferentes visões sobre sua figura. Enquanto jornais do Sudeste especulavam sobre a intensificação do fanatismo e relatavam casos de pessoas que supostamente enlouqueceram ou desmaiaram, a imprensa nordestina tentava mostrar a civilidade da cidade,
descrevendo minuciosamente as autoridades presentes e enfatizando que o evento transcorreu em ordem, com a polícia presente, mas sem necessidade de intervenção. Mas a descrença popular na morte do padre Cícero era profunda. Para milhões de devotos, ele não havia realmente morrido, apenas passado para outro plano. A crença de que ele continuava vivo em espírito e intercedendo por seus fiéis permaneceu inabalável. O que para a imprensa e muitos intelectuais da época seria o fim da onda de fanatismo em Juazeiro, revelou-se, na verdade, um ponto de inflexão para o fortalecimento de seu legado. Contrariando todas as expectativas, as romarias não diminuíram. Elas se intensificaram. Já em novembro de 1934, houve uma grande peregrinação no Dia de Finados, que se consolidaria como a maior romaria de Juazeiro do Norte, reafirmando que o misticismo em torno de Padre Cícero permanecia mais forte do que nunca. Um dos pilares de seu legado, e talvez o mais conturbado, é sua relação com a Igreja Católica. O ponto central da discórdia foi o milagre da hóstia, ocorrido a partir de 1889, quando a hóstia administrada por ele a Beata Maria de Araújo se transformava em sangue. Embora uma primeira comissão eclesiástica tenha reconhecido o caráter inexplicável do fenômeno, uma segunda comissão, articulada pelo bispo Dom Joaquim José Vieira, que suspeitava de fraude, classificou o caso como farsa. As consequências para Padre Cícero foram severas. Teve suas ordens sacerdotais suspensas e foi proibido de celebrar missas e ministrar sacramentos. A Beata Maria de Araújo foi exilada. Frases como Deus sairia da Europa para fazer milagres no Agreste refletiam a visão eurocêntrica da cúpula da Igreja, que via a fé popular como superstição. Padre Cícero chegou a ir ao Vaticano em 1898 para tentar reverter as punições, mas não obteve sucesso imediato. Em 1916, o Santo Ofício determinou sua excomunhão. Apesar da perseguição e do banimento eclesiástico, a devoção popular a Padre Cícero só cresceu. Para o povo do sertão, ele não era um proscrito, mas o padim, o protetor, o homem que falava a mesma língua dos simples. Milhões de fiéis continuaram a visitá-lo, a clamar por sua intercessão e a atribuir-lhe milagres. Ele se tornou um mártir e um santo extraoficial, um símbolo da resiliência da fé popular frente à rigidez institucional. Mais de um século depois de sua condenação, a Igreja Católica iniciou um processo de reabilitação. Em 2001, uma comissão de estudos foi criada e, em 2015, a Santa Sé, sob o comando do Papa Francisco, anunciou a histórica reconciliação de Padre Cícero com a Igreja Católica. Esta anulação das sanções de 1892 foi o primeiro passo para seu processo de beatificação, reconhecendo que ele viveu na plenitude das virtudes cristãs e abrindo caminho para o culto público a seu nome. Para muitos, esse perdão oficial foi apenas o reconhecimento tardio de uma santidade já proclamada e vivida por milhões de devotos. Padre Cícero não era apenas um sacerdote, ele era um líder comunitário nato, um estrategista político e um visionário para Juazeiro. Ele se inseriu profundamente na cultura dos pobres do sertão, cuidando daqueles que eram desprezados pelas elites. Sua atitude pastoral, influenciada pelo padre Ibiapina, era de profunda empatia e respeito pela realidade do povo. Sua incursão na política, embora inicialmente vista com desconfiança por ele próprio, ele afirmava em seu testamento nunca quis ser político, foi uma resposta à necessidade de transformar a vida miserável de seu rebanho. Ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, de 1911 a 1923, além de deputado federal e vice-governador. Na era do coronelismo, Padre Cícero se tornou um coronel sui generis, utilizando sua fé e sua popularidade para mobilizar e organizar a população, garantindo recursos e apoio político para Juazeiro. Seu lema, oração e trabalho, não era apenas espiritual, mas também um guia para o desenvolvimento material. Ele incentivou a fundação de oficinas, aprimorou técnicas agrícolas e promoveu o artesanato, transformando o pequeno povoado em um vibrante centro manufatureiro. Doou terrenos para a construção de infraestruturas, como o primeiro campo de futebol e o aeroporto, e contribuiu para a instalação de diversas escolas. Socorreu a população durante secas e epidemias,
demonstrando um compromisso inabalável com o bem-estar de seu povo. Sua influência política foi decisiva na Revolta de Juazeiro, 1914, um confronto armado contra a intervenção federal no Ceará. Sob sua liderança e com a ajuda de figuras como Floro Bartolomeu, os rebeldes construíram o Círculo da Mãe de Deus, uma fortificação que repeliu as tropas governamentais, garantindo a autonomia política da região. Sua capacidade de articulação era tamanha que até mesmo figuras como Lampião, o Cangaceiro, o respeitavam profundamente e chegaram a ser influenciados por ele, com o padre Cícero intercedendo para que Lampião recebesse patente de capitão para combater a coluna Prestes. A figura de padre Cícero é permeada por ambiguidades que até hoje motivam reações de amor e ódio. De um lado, o sacerdote maldito pela Igreja por sua suposta fraude. De outro, o santo aclamado por milhões. Estudiosos como Rui Facó, Flaviana Almeida, Rosemary Rodrigues, Jaqueline Herman e Eb Matos, através de suas análises historiográficas, desvendam a complexidade de sua trajetória. Eles apontam para sua astúcia política, sua capacidade de acumular bens, seu testamento enumerava diversas fazendas e imóveis, uma fortuna considerável para a época, e sua habilidade em navegar pelas tensões entre o poder eclesiástico e o poder político. Apesar das críticas e das controvérsias, o legado de Padre Cícero perdurou e se fortaleceu. Ele se tornou um pilar da identidade nordestina, um símbolo de resistência e de fé inabalável. Suas romarias anuais continuam a atrair milhões de romeiros que buscam em Juazeiro do Norte não apenas a memória do Padim, mas a continuidade de sua intercessão e a força de sua crença. Recentemente, em um reconhecimento que transcende a devoção religiosa, o nome de Cícero Romão Batista foi incluído no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, um livro de aço na Praça dos Três Poderes em Brasília. Esta homenagem oficializa o que o povo já sabia. Padre Cícero é um dos grandes personagens da história brasileira, um arauto da fé sertaneja, o motor do desenvolvimento de Juazeiro do Norte, e acima de tudo, o Padim Cisso, que para milhões nunca deixou de viver. Assim, a história do fim da vida de Padre Cícero não é a história de um término, mas sim a narrativa de uma metamorfose. Do homem à lenda, do padre ao padim, da figura histórica ao imortal herói da fé e da resiliência do povo nordestino. Sua passagem foi o ponto de partida para a eternidade de seu legado, que pulsa forte no coração de Juazeiro e de todo o Brasil.